Bem-vindos mais uma vez. E hoje eu queria trazer para vocês como a gente vai fazer para criar os nossos próprios brushes, para poder estar criando aí o concept sem se preocupar com a questão da ferramenta, tá? Hoje eu gostaria de ensinar para vocês então a criação de dois brushes diferentes. Se é um pouco mais sketch, que nem esse aqui que vocês estão vendo. Ele tem um aspecto meio de desenho tradicional, né? E isso aqui, para quem não sabe, é um trabalho que eu fiz para cliente, enfim, né? Eu tô mostrando aqui para vocês verem que realmente é uma coisa aplicável, né? E a gente também quer fazer um brush de pintura, né? Um brush mais sólido, quadradinho, que a gente consiga fazer um processo de gradação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma noção do que eu estou explicando. Então seria mais ou menos um brush onde a gente tem... Deixa eu mostrar aqui. Um brush onde a gente tem uma transição com a pressão da mão, né? Do claro até o escuro. Isso aqui facilita muito o nosso processo de blocagem, né? De silhuetas e tudo mais. E a gente também precisa ter um brush de sketch, que é um brushzinho que tem uma texturinha. A gente usar ele pequenininho que você consegue entender melhor, ó. Que é um brush onde a gente consegue fazer aí um sketchzinho, né? Com esse aspecto mais tradicional, né? Como é que a gente vai fazer isso então, tá, gente? Primeira coisa, vamos criar um arquivo 500 por 500 pra gente poder fazer a textura, né? Do brush. 500 por 500, muito simples, não tem mistério nenhum, tá? A gente pinta esse bloco aqui. Esse a gente vai fazer o brush de pintura agora, tá? A gente pinta o bloco. Simplesmente vocês podem deixar assim, logo de começo aqui não existe necessidade de mudar, tá? Mas a gente não tem esse brush no Photoshop, então a gente tá criando aqui. Mas se vocês quiserem dar um nível de customização nele, eu acho legal também. Vocês podem vir aqui e pintar daí qualquer textura, qualquer coisa. Vou pegar uma cor branca, por exemplo, com brush de bolinha mesmo, não tem necessidade de ser um negócio perfeito, tá? Que é o brush que vocês devem ter aí. Eu acredito que no Photoshop vocês tenham uma lista de brushes já, um dry media, alguma coisa assim. Você pode usar até esses brushes para desenhar dentro daqui, né? Não tem problema nenhum. Eu vou usar o brush bolinha porque eu acho que quanto menos recursos a gente tem, melhor, tá? Só vou dar uma apagada nas bordas, não precisa ser nada perfeito. Não existe necessidade mesmo. Até assim, quanto mais sujo nesse caso aqui, melhor, tá? Eu vou só dar uma definida um pouquinho melhor nas bordas. Eu gosto do aspecto um pouco misturado tradicional com digital, eu não gosto quando é puramente digital. E aí a borda branca aqui eu vou dar uma limpada. Né? Ó. Ficou um pouco texturizado, não tem problema. É até melhor, como eu disse, que seja assim. Tá? Pode dar uma sujadinha, não tem problema nenhum. Vou dar uma... Vai vir aqui em File, desculpa, em Edit. Vai Define Brush Pattern. Ou Define Brush Preset, ou definir padrão de pincel, alguma coisa assim no português, eu não tenho certeza. Tá? Mas aí, enfim, é ali, né? Vocês vão ficar em OK. Se a gente for no nosso arquivo de teste aqui, tá? Vocês vão ver que ele não vai vir pronto, ó. Ele não dá o efeito que a gente tá querendo. Por quê? Porque a gente tem que terminar de configurar ele ainda, tá? Então aqui vocês podem vir em brushes, tá? Você tem um menuzinho aqui na direita, ou F5 no teclado de vocês, tá? Vai abrir o brush aqui. O que a gente tem que fazer então? Tá? A gente vai desligar o transfer. Às vezes vem conectado por default, né? Às vezes não tem. Tá? A gente tem que pegar o nosso brushzinho. Vai vir aqui em Shape Dynamics. Vai ligar isso aqui. E o Shape Dynamics, a gente vai transformar ele em Pen Pressure, que é a pressão da caneta. Né? Como eu gosto de usar meu brush, eu não gosto que ele saia do tão fino pro tão grosso, tá? Nós estamos vendo aqui, ele tem uma transição, ó. Ele vai do fino até o grosso. Eu não gosto quando é 100%. Então eu vou botar o Minimum Diameter. Vou botar em 20%. Isso faz com que o meu brush ele comece sempre um pouco mais grosso do que a gente gostaria. Isso é muito bom para bloquear ideias, tá? Diferente do que se a gente fosse desenhando com line art, a gente não quer essa precisão tão grande, né? E aqui embaixo vocês têm o Flow Jitter. Desculpa. Aqui não precisa mexer, tá? Se a gente for aqui embaixo, ó, nesse menuzinho do Transfer, tá? Tem o Pen Pressure aqui, que a gente também vai manter o mínimo de 10 a 15 a 20%. Então, primeira coisa, Shape Dynamics, Pen Pressure, 20%. Segunda coisa, Transfer. Nós vamos deixar em Pen Pressure 10%, por aí. Se ele me permitir. Tá, 13% tá bom, não precisa ser um negócio perfeito. Ele não tá deixando fazer, eu não sei porquê. Mas a gente vai deixar assim, por enquanto. Não faz muita diferença nesse sentido aqui. Mas o Flow Jitter é legal a gente deixar em Pen Pressure também, tá? E aí aumentar o Pen Pressure pra uns 30% por aí. Deixa eu ver se eu consigo
configurar aqui. Vamos ver se ele vai deixar agora. Ah, obrigado. Tá. Pen pressure. Flow jitter aqui em 30 e poucos %. Eu tava com essa opção aqui marcada, por isso que ele não tava deixando eu marcar. Eu vou deixar no vídeo porque é interessante caso aconteça isso com vocês, sabe como resolver, tá? Se a gente ver agora, olha só, ele já tem aquele efeito que eu falei. A gente tem um controle grande, ó, de transição de cores. Muito bom, tá? O que eu faria agora, tá? No Shape Dynamics aqui, no Brush Tips, na verdade, tem o botão de Spacing aqui, ó, tá vendo? Quanto maior o spacing, mais smooth fica o traço. Quanto menor o spacing, ó, mais falhado ele fica. Quanto menor o spacing, ó, mais smooth. A gente quer que ele fique assim, smooth. Então, eu vou deixar em 1%. Tá? Não precisa mexer mais nada aqui. É só vir aqui nesse botãozinho e clicar em mais. E aí tu salva lá. Brush de pintura. Eu adoro esse brush, tá? Então, a gente tem o nosso brush de pintura pronto. Agora a gente vai fazer o brush de sketch, tá? Então, a gente pode voltar para esse mesmo padrão que a gente tinha aqui. Não precisa fazer nada muito diferente disso. A gente só quer que tenha um pouquinho mais de textura. Como é que a gente pode adicionar textura aqui? Pode abrir aqui uma seleção, apertando M no teclado. Vai apertar Shift F5. Vai abrir o fill, tá? Aí vocês vão em Pattern aqui, ou em padrão, em português. Aqui vocês vão ter padrões diretos do Photoshop, tá? Então tem muita coisa pronta aqui, muito boa. A gente pode pegar qualquer um desses padrões. Eu vou pegar esse aqui, que é um amarelinho de árvore, tá? Dá um ok. Ele vai preencher com as árvores. Vocês estão pensando, meu Deus, que loucura, o que é isso? Não tem problema. Vou apertar Ctrl Shift 2 pra tirar a saturação. E aí a gente vai pegar a cor preta, ó. E vamos macetar aí uma textura. A gente quer que tenha textura nesse brush, tá? Porque ele é um brush que ele tem que ser picoteadinho, porque a gente vai fazer um brush de sketch. Então ele tem que ter os efeitos para ser um brush de sketch, né? Na vida real, o nosso papel ele tem muita textura. Como no Photoshop o papel, a tela não tem textura, a gente vai simular isso com o próprio brush, né? Tá? Eu sei que isso é uma coisa que talvez seja um pouco manjada para muitas pessoas, mas eu sei que tem muita gente que sofre para entender como é que funciona essa configuração dos brushes. E é melhor a gente tirar esse problema daí do que ajudar a galera que tem dificuldade, do que, né, pensar que já tá tudo resolvido. Então a mesma coisa de sempre, a gente vai vir aqui em Edit, Define Brush Preset, vamos botar aqui Sketch, né? Sketch Brush, então ok. E se a gente for lá naquele nosso arquivo de teste de novo, né? A gente testar ele aqui, vocês vão ver que ele vai vir todo falhado, né? Não vai vir nada parecido com o que a gente queria, né? Então, mesmo esquema de sempre. Vamos em Shape Dynamics. Aqui a gente tem que botar o Pen Pressure, ó. A gente vai botar... Esse aqui a gente vai deixar no mínimo, tá? A gente não vai se preocupar com... Porque a gente quer essa transição do tamanho menor pro maior. Porque a gente tá fazendo um brush de sketch, né? Tá? Então vamos em... Agora a gente tem que botar o Transfer também. Mesma coisa do outro, tá? Mesmo processo. Muito parecido, inclusive. A gente pode deixar o Pen Pressure aqui no mínimo também. Eu sempre gosto de deixar o Pen Pressure no mínimo uns 20%. Vai de vocês, tá? E eu vou deixar o Flow Jitter um pouco maior aqui, tá? Não tem problema. E eu vou também aqui botar o Minimum Flow Jitter um pouquinho perto dos 20% também, tá? O que a gente tem que fazer agora, gente? Pra poder ter aquela textura, aquele efeito de sketch. Até agora a gente não tem nada, né? Ó, se a gente dar um zoom aqui, vocês verem, ele tá igual, muito parecido com o brush de antes, tá? Tem duas maneiras que a gente pode resolver isso. A gente pode dar um Dual Brush, que é um pouco mais pesado, mas na minha opinião o resultado é um pouco melhor. Se vocês forem lá embaixo, escolher um brush de vocês que já tem no Photoshop aí e misturar, vocês vão ver que ele já dá, ó, ele já dá o efeito, tá? Parecido. É legal pegar um brush que já tenha no Photoshop e tem uma textura já, ó. Vocês vão ver que é um brush que muda o shape. Por quê? Porque ele cria um intervalo entre as coisas. Então, por isso que é importante ter um brush mais falhadinho. Se a gente for diminuir o spacing aqui, ó. Ó. Vão ver que ele é bem mais preenchido, ó. Tá? Qualquer brush que vocês escolherem que tenha uma textura vai ajudar, tá? Então, por isso que eu digo. Pode escolher qualquer brush aqui, não tem problema nenhum. Vamos pegar um bem padrãozinho do Photoshop aqui. E vocês podem olhar com o spacing, ó. O spacing que vai dar esse efeito do sketch, tá? Na coisa, ó. E diminuindo o size aqui também. Então, isso vocês vão ter que brincar aí do lado de vocês pra ver qual é o resultado que vocês gostam mais. Eu vou deixar o meu spacing um pouquinho maior e eu vou diminuir o meu spacing só pra mim ter um pouco mais aquele aspecto de realmente ter uma falha do papel, né? Que é onde a gente realmente consegue aquele efeito bacana de textura, né? Vou salvar esse. Eu vou botar como Sketch 1, né? Porque já tinha salvo. Não preciso botar o Sketch Tool Size aqui. Eu vou deixar meu brush com 15 pixels, então eu vou botar o Capture Brush Size e vou dar um OK.
O que acontece? Toda vez que eu selecionar esse brush, ele já vai vir com uns 15 pixels de tamanho. Se deixa ele muito grande, aí toda vez que você vai abrir ele vai vir enorme assim, ó. A gente não quer isso, né? Esse aqui, inclusive, que é o brush de pintura, eu não fiz isso, mas não tem problema porque eu sempre diminuo ele, tá? Então vamos fazer um sketchzinho, pra gente brincar um pouquinho. Sketch, brincando aqui um pouquinho com a simetria também, só pra gente não perder muito tempo. Eu vou mostrar com o brush de sketch que a gente criou. Vamos ligar a simetria vertical aqui, dá um ok. E a gente pode daí, então, pegar aqui um tonzinho de cinza, não precisa ser 100% preto, né? E vamos desenhar alguma coisinha aí. Eu nem tenho nada muito definido na minha cabeça aqui. Eu realmente gosto de brincar só com as coisas, né? E vocês façam o brush de vocês aí, postem aí nos comentários se vocês gostaram e que vocês descobriram de diferente também com o brush de vocês aí. Porque pra mim isso é muito interessante ver se vocês estão usando as ferramentas que a gente faz, ajuda vocês a criar também. Aqui no canal tem um monte de conteúdo justamente de criação pra gente poder estar aí, como é que digamos assim, trilhando esse caminho juntos, né? Porque eu vejo que ainda aqui no Brasil a gente tá com essa demanda muito, muito, digamos assim, baixa, né, de artistas conceituais, assim. Eu não vejo que tem muita gente que curte arte conceitual, mas é mais por um lado que a pessoa nem sabe o que é arte conceitual, né? Então é bacana que a gente tá aí comunicando, conversando, trocando uma ideia nos comentários. Se vocês têm dúvida também, larguem as dúvidas aí e a gente vai sempre podendo contribuir com o que a gente pode, né? Ideia pra vídeo também é bacana largar aí, porque me ajuda muito. Eu também fico sem ideia às vezes, porque aquele lance que a gente sempre brinca, né? Mas o que é óbvio pra mim, às vezes não é óbvio pra vocês e vice-versa, né? Então, pra mim é sempre importante a gente ter esse tipo de retorno entre nós. Senão eu fico aqui numa câmera de eco só fazendo o que eu gosto, né? E às vezes não é o que a gente precisa no canal, né? Tô brincando aqui, obviamente a gente não tá querendo criar nada de verdade, né? Mas é muito legal. Eu adoro. Esse brush aqui olha, eu vou dizer pra vocês, é um dos meus brushes favoritos. E dá pra criar muita coisa bacana com ele. Vocês viram aqueles sketches que eu mostrei antes ali? Esse aqui do Merchant. Foi com esse brush mesmo que eu fiz essas texturas todas aí. E dá pra desenhar muito bem, gente. Dá pra fazer uns negócios muito bacanas. Vou botar pro nosso sketch aqui. Mas não se prendam, né? Na ferramenta também, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O brush ele ajuda, mas ele não faz a arte, né? Ainda infelizmente. Bem que tem AI agora, né? Felizmente ou felizmente ou infelizmente já tem a AI. Se vocês não quiserem desenhar, não precisa, né? Clica um botãozinho lá. Mas aí cadê o prazer da vida também, né? De fazer uma artezinha, de brincar um pouquinho. Né? A gente, quando era pequeno, a gente nem pensava nessas coisas, a gente só queria saber desenhar, né? Chegar em casa, olhar um Cavaleiro do Zodíaco, olhar pegar o Yu Yu Hakusho. Tinha um outro lá que tocava também, na Band. Eu não lembro qual era o nome daquele, era um cara que tinha meio que um harém de namoradinhas, assim. Eu adorava aquele anime. Tinha uns design muito massa de nave espacial e tudo mais. Vou fazer um olhinho nele, assim, mais, né? Fazer um olhinho pra cada lado, assim. Eu adoro esse aí. E com esse brush aqui é muito bacana, porque tu pode usar daí o brush de pintura depois pra tá finalizando ele, né? E o legal do digital é que, cara, a gente pode apagar sem custo nenhum, né? A gente não tem problema nenhum em apagar o que a gente tá fazendo. Porque não estraga o papel, né? Não estraga nada aqui. É só exploratório mesmo. E é muito bacana. E agora acho que a gente pode também fazer uma demonstração do meu outro brush pra mostrar como é que eu crio silhuetas daí com ele também, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. É que o TDAH bate também. Eu já quero terminar isso aqui, já quero modelar no ZBrush. Ai, gente, tá. Mas é isso aí. Eu não vou me adentrar muito, senão a gente fica aqui até amanhã também, né? Aí, ó. Não dá, isso que eu tô dizendo. Eu já quero forçar a silhueta. Eu já quero botar alguma coisa aqui assim de... Ai. Tá, vamos focar. E aqui, vamos testar no mesmo arquivo aqui. Vamos dar um transform synth, vamos jogar esse aqui pro lado. E esse aqui a gente joga pra lá, né? Na verdade, a gente só não precisa fazer isso, né? A gente pode simplesmente pegar essa silhueta, jogar pra cá.
E aí a Transform Symmetry aqui. Pra quem não sabe, é só o menu de simetria aqui em cima na borboletinha, tá? Tá bem bom. E agora vamos usar o nosso brush que a gente criou de pintura, né? É o brush que eu gosto de usar pra fazer minhas silhuetas. Esse aqui a gente não precisa de simetria, na verdade, né? Se bem que eu vou deixar a simetria porque fica mais fácil pra mim mostrar aqui, né? Momentaneamente. E a simetria, cara, me favorece muito aqui. Eu gosto de usar preto 100%, né? Porque como eu não tenho só 20% do valor do brush como base, então eu sempre vou ter uma transparência, mas eu também não vou ter aquela silhueta que é tão mastigada, assim, com traços muito finos, assim. Porque o meu brush nem deixa eu chegar tão fino mesmo se eu quiser, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tô fazendo o brush bem fininho, mas eu tenho que realmente diminuir o brush, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais consciente na hora que a gente tá fazendo as nossas criações, né? Opa. Aí, se eu for apagar, eu também não gosto de apagar com um brush quadradinho, né? Bolinha, porque senão fica muito feio, né? Mas vamos fazer aqui. Cadê meu brush? Cadê meu brush? Ah, me ajuda. Aqui, tá? Então eu vou pegar continuar sketchando. E rapidinho a gente consegue blocar silhuetas aí, como vocês podem ver. Sem se preocupar muito com detalhe nem nada. E de novo, isso aqui são silhuetas, né? A gente tem essa liberdade de poder estar modificando elas, alterando, fazendo tudo mais. Por exemplo, eu achei as pernas muito curtas aqui. A gente simplesmente aumenta elas. Ó, barbada, né? E continua desenhando, né? Então, assim, são ferramentas que realmente... Cara, eu fico pensando, se eu não tivesse nascido na época digital, eu ia ser uma pessoa... eu ia ser metade do artista que eu sou, acho. Porque, cara, isso aí facilita demais, né? Imagina a gente ter que estar criando tudo e apagando toda hora e tirar um xerox pra poder fazer um desenho por cima, né? Horrível, né? Mas aí, de novo, o TDAH começa a bater aqui e aí a gente já começa a viajar na maionese, tá? E aí, de novo, eu gosto sempre de jogar isso aqui pro lado. E é assim que eu vou fazendo minhas silhuetas, né? Obviamente, trabalhando com simetria aqui, geralmente eu não trabalho com simetria na hora de fazer silhuetas, né? Mas não tem nada de errado, tá? É só pra vocês verem que esses brushes, vocês podem combinar entre eles também, né? Eu vou pegar um brush de sketch de novo. Vocês podem estar sketchando com simetria. Ah, chegou num negócio aqui que vocês gostaram. Pô, muda lá pro brush de pintura, né? Aí bloca. Né? Vou deixar uns olhinhos redondinhos que eu gostei do shape que eu cheguei. E continua o processo de sketch, né? Vocês estão vendo, eu tô fazendo em tempo real aqui, então realmente vocês conseguem ver que rapidamente a gente chega em resultados muito bons, né? Com poucos strokes, digamos assim, né? Que é o que a gente quer sempre, né? A gente não quer estar dependendo de, tipo, as ferramentas serem o empecilho, né? Por mais que a galera fala que a ferramenta não faz diferença, porra, vou dizer pra ti que faz sim. Eu vou dizer pra ti que faz sim. Obviamente não vai ser o diferencial entre tu ser um bom profissional e um ótimo profissional, mas se tu não tem as ferramentas, às vezes tu não tem nem como fazer nada, né? Então a gente depende das ferramentas sim, né? Mas as pessoas dizem que não. Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, né? Só que eu preciso ter minhas ferramentas, né, sempre prontas ali pra mim usar. Eu não vejo problema nenhum em tu depender de certas ferramentas pra criar, né? Antigamente ninguém falava disso, né? Antigamente todo mundo, quando surgia uma ferramenta nova, adotava as ferramentas novas. Porque as coisas estavam surgindo ainda, né? Então, assim, eu não tenho esse medo de dizer que eu gosto de depender das minhas ferramentas, né? Estão vendo aí, a gente consegue sketchar, brincar rapidinho, né? Obviamente, né? Isso aqui não é um desenho de verdade, gente. Eu tô brincando aqui, tá? O design tá um cocô, né? A gente consegue brincar aqui ainda com o Color Dodge ali. Obviamente tinha muita transparência aqui, ó. Se a gente voltar, quando eu usei o Color Dodge ali. Se eu botar a opacidade 100%, vocês vão ver que o desenho tá bem mais mastigado, né? Então, a gente não se preocupa com isso. Não se preocupa com luz e sombra nesse estágio aqui. A gente só esqueteia mesmo. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, sketchar. E deixar o brush grande, ó. E sketchar um corpo, fazer um torso, fazer a costela, fazer abdômen aqui, fazer os ombros, né? E aí vocês vão até onde vocês quiserem com isso, tá? Obviamente, levem o tempo que você precisar levar, né? Não pensa que porque eu tô fazendo numa velocidade, você tem que fazer numa velocidade X também. Isso não existe, né? Façam o tempo de vocês aí, divirtam-se.
coisas legais também que eu gosto de fazer, né? Aí eu tô falando já de coisa exploratória. Pode pegar uma silhueta, botar em um modo aqui de camada, ó. Pode botar em overlay, sei lá, inverter a silhueta. E aí vocês podem usar essa silhueta como textura da, do desenho aqui e pensar em algum desenho que surge a partir da mudança de valores que a silhueta gerou ali, né? Mas daí eu já tô falando de concept, já não tá falando mais de ferramenta, né? Assim, talvez fique para um outro vídeo, né? A gente pode falar como explorar concept eh, no Photoshop, usando ferramentas do Photoshop. Tem muitas coisinhas, muitos truques que existem aí para a gente poder estar explorando várias ideias de uma maneira bem rápida, né? E, mas é isso, gente. Eu fico muito feliz que vocês estão aí olhando. Se vocês olharam o vídeo até agora, obrigado a todos. E, de novo, se você tiver alguma sugestão de vídeo, ideia, de coisas pro canal aí, me avisem, que eu adoro ler os comentários, eu adoro dar like, eu adoro responder comentários e ver se tem alguma ideia boa para algum próximo vídeo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!